Graça e paz, amado, corra linda do eterno, maravilha do Senhor, abençoados e abençoadas do Todo-Poderoso Deus, príncipes e princesas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em 2 Pedro. Agora nós estamos passando para a segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 21. Vamos aprender aqui acerca, né? Pedro escreveu essa carta provavelmente no ano 67, ano de Cristo, né? Chamado Ano Domini, e também deve ter sido em Roma. Ele estava prestes a ser morto por amor ao Evangelho. E ele diz que o Senhor havia revelado a ele, né, que seria já, se aproximava o deixar o tabernáculo desta terra. E ele fala isso, deixar o corpo, né, a morada de Deus. E ele fala alguns versículos para nós aqui, importantíssimos, discorre alguns pontos extraordinários para nós crescermos mais na graça, no conhecimento do Senhor e permanecermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que há uma recompensa. Bem, vamos lá. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada e também oração por você e sua família. Então compartilha bastante aí, nos ajude. Você que não se inscreveu, se inscreve no canal, tem um linkzinho escrito umas letrinhas azuis, clica nele, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático, e clica também no sininho para receber todas as notificações, ok? Compartilha bastante, obrigado você que tem dado um joinha, você que tem feito comentários, muito obrigado. E eu tenho orado por todos os inscritos no canal. Então está escrito assim, 1 Pedro 1:21, olha só. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. São muitas coisas que nós aprendemos aqui. Pedro escrevendo esta carta, ele está preocupado aqui, né, explicando sobre o chamado de Deus para as nossas vidas, né? Ele traz algumas observações para nós aqui. Eu acho que no versículo 4, que ele fala para nós, somos coparticipantes da divindade, é isso mesmo. Ele diz aqui, ó, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então o desejo desenfreado no mundo, para pecar, para viver a vida errada, né? Deus nos livra quando nós entregamos a vida a Jesus, e o Espírito Santo habitando em nós, nós passamos a ser coparticipantes da divindade. Quer dizer, nós temos uma parte de nós que Deus habita. Que coisa linda, que maravilha, gente. Por isso que a orientação, a sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus, ela é dada para quem serve ao Senhor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque Deus habitando em nós vai nos orientando, isso aqui é maravilhoso. Tem gente que não compreende como que pode uma pessoa mortal, uma pessoa que praticou pecado, agora dizer que Deus está habitando nele. É o que diz a Escritura e nós cremos, sentimos isso. E é lindo porque o versículo 16 e 17 nos traz também uma lição extraordinária, falando sobre o testemunho da glória de Cristo. Ele fala assim, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro falando, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é meu filho amado, em que me tenho comprazido. Eles ouviram isso, ele continua dizendo, versículo 18, que lá no Monte Santo, lá no Monte da Transfiguração, estavam ele, no caso Pedro,
Tiago e João. Lembra que eu falei sobre isso? Deus reservou esses três como liderança da igreja após Jesus ter sido morto, ressuscitado e sido assunto aos céus, né? Então, esses lideraram a igreja do Senhor, foram líderes, orientadores. Por isso que nós estamos fundamentados sobre a rocha que é Jesus, o fundador da igreja, e sobre as colunas que são os apóstolos, os ensinos dos apóstolos, amém? Então, os ensinos deles é o que eles aprenderam com Jesus, que é a rocha, que é a fundação desse edifício chamado igreja. E as colunas que a sustentam são os apóstolos, o ensino dos apóstolos. Então Pedro está ensinando para nós aqui, lembrando para a igreja, para que ela persevere, para que ela seja vigilante, para que ela não desanime, para que ela não acompanhe as fábulas, né? As mentiras, os falsos mestres, permaneçam no ensino dos apóstolos. É isso que ele ensina para nós nesta carta. Ele se preocupa nisso, nesse primeiro capítulo, falando sobre a divindade de Jesus, o poder dele que foi revelado a eles. Eles ouviram do próprio Deus lá no monte uma voz que trovejou, dizendo para eles: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando eles olharam, era Jesus. As suas vestes estavam luminosas, estavam brilhantes como a luz do sol, muito mais forte, mais florescente do que o sol. Então isso é extraordinário, porque eles viveram essa experiência. Eu costumo dizer, se fosse uma fábula ou mentira, igual muitos judeus dizem, que o corpo de Jesus foi roubado, que ele não ressuscitou nada, ele foi um grande profeta, mas não é o Filho de Deus. Eles defendem algumas heresias desse tipo. Você acha, meu amigo, minha amiga, cá comigo aqui, ó, presta bem atenção, que simples mortais, homens simples, pecadores, levariam essa mensagem adiante, sabendo que estavam sendo presos, torturados, colocado para verdugos torturar, lançado em coliseus para leões devorar, muitos deles crucificados em praças públicas, como foi o caso do apóstolo Pedro, outros esquartejados, né? Decapitados ao meio, como foi o caso de Paulo. Então, presta bem atenção, outros apedrejados em praça pública, como foi o caso de Estevão. Então, meu Deus, vamos parar e pensar, se fosse invenção desses homens, eles dariam continuidade a duras penas, sem receber nada, porque a dificuldade no princípio do evangelho, para se pregar, nas viagens e tudo, não tinham ganhos, né? Conceituados, igual hoje, muitas igrejas ostentam riqueza, não existia isso. A maioria eram judeus contra eles, e outros que foram enviados, igual Paulo, aos gentios. Falar, isso é loucura. Falar que um Jesus ressuscitou, que um homem ressuscitou, que esse homem é filho de Deus. Quer dizer, ele levava a mensagem avante, sendo apedrejado, torturado, mortos, oh meu Deus, incendiados vivos. Oh meu Pai, me ajuda aí, gente. É só mesmo convicção no coração e a presença do Espírito Santo habitando neles, para que continuassem, não fracassassem, não fraquejassem, continuassem firme no seu chamado, na sua vocação, como Paulo diz, perdão, como Pedro diz, Paulo também diz, mas Pedro está dizendo aqui, na sua vocação, no seu chamado, amém? Nos dons que Deus tinha colocado sobre eles, na posição que eles tinham como lideranças, né? Porque o cabeça é perseguido para que o bando bata em retirada. Abateu, tem um ditado, abateu o cabeça, o bando foge. Mas eles eram alvos e eram perseguidos, eram torturados, eram chicoteados, mandavam não falar mais de Jesus. Eles falavam, vocês vão nos soltar e nós vamos continuar falando, porque nós não podemos deixar de ouvir a Deus para ouvir os homens. Olha só, que ponto que o ser humano chega, se fosse mentira. É verdade que Jesus é o Filho de Deus, é verdade que ele é divino com os milagres que realizou, é verdade que ressuscitou o terceiro dia, e é verdade que o Evangelho, como ele diz aqui, as profecias são de Deus, não é invenção de homens. Por isso que ele destaca para nós aqui,
não produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que o Senhor dizia para ele, quando vocês foram levados aos magistrados para serem, como diz, inquiridos, né? Apertados lá, não vos preocupeis com o que haveis de responder, porque o Espírito Santo vos colocará palavra na vossa boca. Isso é lindo, vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho vos ensinado. Então eles falavam segundo a vontade de Deus, segundo o Espírito Santo, usava-os para falar. Então as profecias são de Deus. Jesus diz que vai voltar para levar um povo seu e será arrebatado. O Espírito Santo levará às alturas ao encontro do Senhor, será livre deste mundo, das dores, das perseguições, das torturas, das afrontas, das humilhações. Então, meu amado, minha amada, vale a pena servir o Senhor, uma grande recompensa, e depois nós vamos voltar para reinar com Cristo. Está escrito na sua palavra. O Senhor vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, mas ai dos seus inimigos, diz a Bíblia, ai da terra e daqueles que nelas estiverem. Por isso eu prego um evangelho para dizer que você é cidadão celestial, que você é dispenseiro de Deus na terra, que você é embaixador do Senhor nessa terra, peregrino nela. Nós estamos aqui de passagem porque nós somos cidadãos celestial. Se existe extraterrestre, esse extraterrestre sou eu e você, que acredita em Cristo e no arrebatamento, aleluia. Recebe essa palavra aí, eu quero orar por você. Pai, coloco nas tuas mãos essa vida e pedindo a bênção do entendimento, da graça, da sabedoria, da rendição a Ti, para que o Teu Espírito Santo ache guarida neste coração, convencendo e deixando que Jesus reine neste coração. Eu oro em nome de Jesus. Oro pela Fátima e Heloísa também, a neta também dela, Pai amado, Deus amado, abençoa, toma nas Tuas mãos, a mãe Janine também, ó Deus, a Sônia lá de Macaé, a causa na justiça, o José Braz, Vitral também, família, a Rode Almeida e família, Marciano Andrade de Angra dos Reis e família, lá a Rosileia Parreira e família, a Rosaura Marques e família, causa dela, meu pai, o Oscar Garcia também, a sua causa, a sua família, a Maria José Santos Ferreira e família, eu oro em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus, me ajuda aí, vamos compartilhar, gente, aleluia.